Fala pessoal, tudo bem? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a repercussão do vídeo anterior, foi muito boa, tá bom? E para esse vídeo de hoje a gente separou um tema bastante interessante. Para quem não me conhece, eu me chamo Jean Carlos, sou estudante de História da UFP, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a dívida histórica, tá? A dívida histórica, ela refere-se à condição da população negra perante os muitos anos de domínio opressor que ela sofreu, tá bom? Esse domínio ele começou com a escravidão, tá? Algumas pessoas para diminuírem a, a dívida histórica, falarem que ela não existe, que não é coisa, falam que a escravidão não começou com os europeus. De fato, não houve o início com os europeus, já ocorria a escravidão mesmo antes da Europa existir. Só que como os europeus iniciam uma busca a uma raça, uma busca definida por uma raça, que é a raça negra, tá bom? E passa-se a haver ali essa ideia de supremacia quanto a esta raça, dos brancos quanto a essa raça, tá? Estima-se, ok, que houve mais ou menos 12,5 milhões de homens e mulheres capturados, tá? Em lugares como Angola e Benin. Então são 12,5 milhões de pessoas escravizados pelos europeus, tá bom? Porém, isso é só um ponto da escravidão, que é essa captura dos negros. Porque quando eles são enviados para as outras regiões, aqui na América, lá na Europa, começa então uma utilização do trabalho desses negros, ok? Vou pegar o exemplo do Brasil. Cada região ela teve um momento para se terminar a escravidão diferente, tá? Eu vou usar o exemplo do Brasil, que é onde nós estamos, tá? A escravidão ela acaba em 1888. Então nós passamos 1500, 1600, 1700, 1800 para finalmente ocorrer a abolição juridicamente falando, ou seja, judicial ali, na lei. Nesse período de tempo, o negócio principal do Brasil era outro, né? Ele passou pelo pau-brasil, ele passou pelo ouro, pelos metais, passou pelo café. Só que, na visão de alguns historiadores, esses eram trabalhos secundários, porque o que na verdade fermentava a economia brasileira, dava vazão e crescimento, era a escravidão, tá? Porque mesmo passando de produto para produto, o que permanecia era a escravidão, tá bom? Quando ocorre ali a Lei Áurea, e não creiam que magicamente a Lei Áurea fez com que acabasse a escravidão, não, ela continuou mesmo após a escravidão. Até hoje existe escravidão? Sim. Muitas vezes o que acontece é muito raro hoje em dia, mas porque muitas vezes o que acontece são trabalhos análogos à escravidão, né? Não existe exatamente a escravidão, mas são trabalhos análogos à escravidão, mas sim ainda existe ali fatos que nos levem a crer que ainda existam escravos hoje em dia. Após a liberação, o fim da escravidão, passa-se a marginalização da sociedade. É marginalizar tudo aquilo que não era europeu, né? E posteriormente o que não era americano, norte-americano, né? Dos Estados Unidos, dessa cultura norte-americana. E com isso há uma perseguição, uma marginalização da população negra. Vou citar 3 pontos a qual existe ali uma esfera, um buraco enorme entre a população negra e a população branca. Primeiramente, a educação. A educação não era para todos. A educação era seleta, tá bom? Não era todo mundo que podia estudar. Os negros que saíram da escravidão, do trabalho escravo, né? Eles não tinham essa opção de estudar. E muitos depois, filhos desses negros, eles tinham a necessidade
de se manter, ou seja, eles tinham que trabalhar, eles não tinham como optar entre estudar e trabalhar, eles só tinham que trabalhar, era a visão deles. Então a educação ela foi minguada. Segundo ponto, a, o saneamento. Ou os locais das casas, aonde eram feitas essas casas, não havia isso, uma preocupação com os negros sobre isso. Então eles viviam à margem da sociedade quanto a isso também. Muitos acabavam morrendo por doenças. Então havia esse tipo de perseguição também. E o outro, cultural. A cultura negra foi o máximo, tentado o máximo possível silenciar essa cultura. O samba foi proibido por lei. A cultura, a religião afro foi perseguida e ainda hoje é perseguida, né? Sobre a cultura, sobre a música, o samba foi permitido depois, mas ritmos depois que vem através da cultura negra, como o rap, como o hip hop, como o funk, eles são sucessivamente perseguidos e marginalizados, ok? As demonstrações de arte da sociedade, né, do grupo negro é perseguido. E isso faz com que haja essa divisão. Aí alguns dizem, não, mas Jean, você exagera. Em 1890, né, 1900 e alguma coisa, início de 1900, existiam escritores negros que eram preeminentes, pessoas importantes. Sim, existiam. Raros que conseguiam passar disso, ok? Passar desse grupo. A dívida histórica que a gente está falando é de uma sociedade. A maioria da sociedade negra é marginalizada. Foi sempre marginalizada nesse país. Então, assim, é muito importante entender isso e trazer agora para os dias de hoje. Por que existe uma dívida histórica hoje? Porque quando você pega esse grupo da população, esse grande grupo da população, que hoje a maioria da população é negra, né, negra ou parda, ela não tem tanta qualificação educacional assim. Ah, mas é porque não estuda, será? Será que não é um reflexo de tudo isso que aconteceu? E quando a gente fala isso de ensino superior, a gente precisa entender que vem desde o início. Por exemplo, o analfabetismo. Na população branca, o analfabetismo é de 3,9%. Na população negra é de 9,1%. Esses dados são de 2018, tá bom? Isso é de 2018. 1888 ocorreu a libertação dos escravos em 2018, né? 9,1% da população negra é analfabeta. Então, um pai que não consegue ensinar bem o filho, que não consegue dizer para o filho que é importante ele estudar, que não consegue dar voz ao filho, estude, não vê essa necessidade. Então, isso é coisa que vem vindo. Então, não é importante, isso não é um reflexo do que a gente viveu. Então, por essas e outras, que são importantíssimas, ok? Os incentivos à população negra, como cotas. Ah, mas é muito injusto. É sério que vocês estão falando de injustiça quanto a isso? Anos, séculos de apropriação. Ah, mas eu não escravizei ninguém. A gente não tá falando que você escravizou, ok? A gente tá falando que a sociedade que você está inserido durante anos escravizaram, durante anos se aproveitaram das pessoas. Então, o mínimo que se pode ser feito é dar oportunidade para que essas pessoas saiam desses pensamentos de inferioridade. Eu quero viver o dia em que não será mais necessário cotas, porque a população negra vai ter de fato os mesmos direitos, de fato vivenciar da mesma forma como a população branca. Porém, enquanto não for feito isso, não é necessário vivermos sem esses programas de apoio à população negra. Uma população que é imensa, que a maioria da população hoje carcerária é negra. Se você pega os ministros, eu vi recentemente alguém falando, ah não, mas tem que ter uma representatividade evangélica lá.
se é necessário ter uma representatividade evangélica lá, por que não seria importante ter uma representatividade negra lá? Ok? Então, assim, os senadores da política, né, desde 2018 aqui, a gente vê os deputados federais, apenas 24% dos deputados federais eram negros ou pardos, então a maioria é branca. Aí você fala, ah, mas é que eles votam. Gente, acontece que existiu durante séculos uma dominação referente a isso, não se muda assim, e é necessário que haja políticas públicas para que possa haver a igualdade. Enquanto de fato não existe igualdade, é necessário que haja políticas públicas para que ocorra essas igualdades. Sendo bem sincero, durante muito tempo eu não via a necessidade disso. Porém, eu estudei mais, aprofundei as minhas pesquisas. Existe um livro do Laurentino Gomes, A Escravidão, que é muito boa quanto a isso. Ok, existem outros autores que vão trabalhar sobre a escravidão também. Tem a Djamila Ribeiro, que fala sobre a mulher negra, que é uma autora magnífica. Existem outros autores ali que vão falar sobre esses temas que a gente pode ver, sabe? E a gente tem a necessidade de se existir essas políticas públicas. É necessário, tá bom? Então, assim, sim, existe uma dívida histórica, sim, precisamos fazer políticas para pagar essa dívida. Ela nunca vai ser paga, nunca vai ser paga. Estamos tentando amenizar o reflexo de tanta opressão que foi passado por uma população, uma sociedade enorme, ok? Essas vidas que foram perdidas, isso que foi passado, não vai conseguir ser recuperado. O que a gente quer é que não se perpetue sempre isso, que mude, ok? Se você não concorda com isso, cara, estuda, tenha empatia, sabe? Veja que a gente está falando de uma população, não é um ou outro caso, que existam exceções, existem exceções. Existem negros que se dão bem, como existem brancos que não se dão bem, que são aproveitados, existe, gente. Mas está falando de uma população que é enorme, que por ser dessa cor ela é marginalizada, tá bom? Então comentem se você gostou, critiquem se faltou alguma coisa. A gente não quer fazer vídeos longos, então me desculpem. Vai faltar coisa, é um assunto que necessariamente necessitava de dias assim falando, horas falando, para ser de fato um assunto completo. A gente tentou reduzir aqui. Se não concordam, comentem, compartilhem, enviem para quem vocês gostam. Que fulano de tal não concorda, manda para ele ver, para ele aprender, sabe? A gente precisa de conhecimento. Um abraço a todos e a todas e até mais.